Aí sim, minha galera abençoada, John Olok na voz. E hoje a gente vai encarar a montanha Everest do Novo Testamento. A gente vai mergulhar de cabeça na carta mais densa, mais teológica e mais revolucionária que o apóstolo Paulo já escreveu. Um livro que, quando entendido, tem o poder de virar a sua vida de cabeça para baixo. Pega a visão. Hoje a gente vai desenrolar a história completa do livro de Romanos. Isso não é uma historinha, é um tratado, um verdadeiro manual de instruções da fé cristã. Paulo vai pegar o evangelho e vai desmontar ele peça por peça, mostrando como a gente estava totalmente ferrado, como Deus resolveu a treta na cruz e como a gente vive essa nova vida na prática. Se você quer entender de uma vez por todas o que é justificação, santificação e qual é o plano de Deus para sua vida, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a fita de hoje é um papo de milhão que vai fortalecer os fundamentos da sua fé. Bora nessa! O contexto da fita. Por que Paulo escreveu para os romanos? Primeiro, se liga no cenário. Paulo tá lá em Corinto, no final da sua terceira viagem missionária. Ele nunca tinha visitado a igreja de Roma, mas a fofoca sobre a fé daquela galera já tinha se espalhado pelo mundo. Roma era o centro do universo, a capital do império. E Paulo, que tinha o coração em chamas pela missão, tinha um plano ousado: usar Roma como uma base de operações para levar o evangelho até a Espanha, o fim do mundo da época. Então ele escreve essa carta para se apresentar, para colocar os pingos nos is da sua teologia e para preparar o terreno para sua chegada. A carta a Romanos é o cartão de visitas mais completo e profundo da história. Capítulos 1 a 3, o diagnóstico: tá todo mundo ferrado. Paulo já começa o livro sem passar pano. Ele não tá pra brincadeira. A primeira parte de Romanos é um diagnóstico brutal da condição humana. É Deus, através de Paulo, passando um scanner na humanidade e mostrando que o resultado do exame é o mesmo para todo mundo. Deu ruim. Primeiro, ele aponta o dedo pros pagãos, capítulo 1. Ele fala da galera que nunca ouviu falar da lei de Moisés. E ele diz: mas eles não têm desculpa, porque a própria criação, o sol, a lua, as estrelas, tudo grita que existe um Criador. Mas eles, na sua arrogância, trocaram a adoração ao Criador pela adoração à criatura. Começaram a adorar homem, bicho, estátua, e como consequência Deus os entregou à própria imundícia e perversão. Depois, ele aponta o dedo para os moralistas, capítulo 2. Aí ele vira pra galera que se acha boazinha, que aponta o dedo pro pecado dos outros. Ele diz: aí você que julga os outros está se condenando? Porque você faz as mesmas coisas escondido? Ele fala que Deus não julga pela aparência, mas pelo coração, e que todo mundo, mesmo sem a lei escrita, tem a lei de Deus gravada na consciência. E por fim, ele aponta o dedo pros religiosos, capítulo 2 a 3. Agora o papo reto é com os judeus, a galera que tinha a Bíblia, a aliança, a circuncisão, o pacote VIP de Deus. E ele pergunta: vocês se orgulham de ter a lei, mas desonram a Deus quebrando a lei? Ele mostra que ter a carteirinha de crente não adianta nada se o coração está longe de Deus. E aí vem o veredito final, o resumo da ópera, em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Não importa se você é o ateu, o cara bonzinho ou o crente de carteirinha, na fila da justiça de Deus, tá todo mundo no mesmo barco furado, remando em direção à condenação. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém consegue alcançar o padrão de perfeição de Deus por conta própria. Esse é o problema da humanidade. Capítulos 3 a 5, a solução: a justiça que vem pela fé. Depois de mostrar que a gente está numa sinuca de bico sem saída, Paulo apresenta a solução de Deus. E a solução não é se esforce mais, seja uma pessoa melhor. A solução é uma boa notícia, o Evangelho. Ele continua em Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificação. Que parada é essa? Imagina que você está num tribunal e a pilha de provas contra você é gigante. Você é culpado, não tem como negar. O juiz está pronto para bater o martelo e te mandar pro xilindró para sempre. Mas aí, Jesus entra no tribunal, se vira pro juiz e diz: a pena que ele merecia, põe na minha conta, eu pago.
e ele paga com a própria vida na cruz. O juiz, então, bate o martelo e declara: inocente! Isso é justificação? Não é que você se tornou inocente, é que você foi declarado inocente por causa do que outro fez por você. Pela fé. E como a gente recebe essa sentença de inocência? Pela fé! Não é por obra, não é por merecimento. É simplesmente por crer, por confiar no sacrifício de Jesus na cruz. Paulo usa o exemplo do tio Abraão lá de Gênesis. Ele foi considerado justo por Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele creu na promessa de Deus, mesmo quando parecia impossível. Isso aqui é ouro, anota aí. A gente não é salvo pela fé, a gente é salvo pela graça, mediante a fé. A graça é o presente que Deus nos dá. A fé é a mão que a gente estende para receber o presente. O resultado disso? Paz com Deus, Romanos 5:1. A guerra acabou! Agora a gente tem acesso livre à presença do Pai. Capítulos 6-8. A nova vida. Livres do pecado, vivendo no Espírito. Aí surge a pergunta óbvia. Beleza, John. Se a gente é salvo de graça e o perdão é garantido, então bora pecar à vontade, já que tá tudo pago, né? E Paulo responde com um sonoro: de modo nenhum! Mortos para o pecado, capítulo 6. Paulo explica que quando a gente crê em Cristo, a gente é batizado na morte e na ressurreição dele. O nosso eu antigo, aquele escravo do pecado, morreu com Cristo na cruz. E a gente ressuscitou com ele para uma vida nova. O pecado ainda vai estar por perto, tentando nos seduzir, mas ele não é mais o nosso chefe. A gente não é mais obrigado a obedecer a ele. A luta interior, capítulo 7. E aqui Paulo abre o coração e mostra que a vida cristã não é um parque de diversões. É uma luta. Ele descreve a treta que rola dentro de todo crente. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. É a nossa nova natureza, que quer agradar a Deus, brigando com a nossa carne, que ainda é puxada para o pecado. A vitória no Espírito, capítulo 8. E qual é a solução para essa guerra? O Espírito Santo. O capítulo 8 de Romanos é a Champions League da teologia. É a declaração de vitória. Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fim de jogo para a culpa. E ele explica que o Espírito Santo que mora em nós nos dá o poder para vencer o pecado. Nos ajuda a orar, nos confirma que somos filhos de Deus e nos garante que a nossa herança futura é real. E ele fecha o capítulo com a declaração de segurança mais sinistra de todas. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quebrada celestial, meu parceiro, nada pode nos arrancar da mão de Deus. Capítulos 9-11, o DR de Deus com Israel. Depois de toda essa teologia, Paulo dá uma pausa para tratar de uma questão que estava doendo no coração dele. E o povo judeu, o povo escolhido, que rejeitou o Messias, Deus desistiu deles? Nesses 3 capítulos, que são super densos, Paulo mostra a soberania de Deus. Ele explica que nem todo o que é de Israel é israelita de verdade, que a salvação sempre foi pela fé, e que a rejeição de Israel abriu a porta para que nós, os gentios não judeus, pudéssemos entrar na aliança. Mas ele termina com uma nota de esperança, dizendo que no futuro todo o Israel será salvo. Capítulos 12-16. A prática. Como viver essa fé? Depois de construir todo esse prédio de teologia, Paulo chega nos últimos capítulos e fala: beleza, galera, agora que vocês entenderam tudo isso, como a gente bota essa fita em prática no dia a dia? A última parte de Romanos é o manual do crente raiz. Entregue-se a Deus, capítulo 12. Ele começa com um apelo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o nosso ato de adoração diário. Não se conforme com o mundo, capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente é o campo de batalha. Ame na prática, capítulo 12. Ele dá uma lista de como o amor se parece
Seja humilde, abençoe quem te persegue, chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram, respeite as autoridades. Capítulo 13. Um papo reto sobre submissão ao governo, porque toda autoridade é constituída por Deus. Não julgue o irmão, capítulo 14. Uma aula sobre como lidar com as tretinhas de igreja. Pode comer carne? Tem que guardar um dia especial? A regra de ouro. Não julgue nem seja pedra de tropeço para o seu irmão mais fraco na fé. A missão, capítulo 15. Ele reforça o chamado para a missão, para levar o evangelho aonde ele ainda não foi pregado. Os salves finais, capítulo 16. Ele termina a carta mandando um salve para uma galera de Roma, mostrando que a teologia dele não era fria, era vivida numa comunidade de amor e relacionamento. E aí, minha galera, que jornada! O livro de Romanos é um mapa completo da nossa fé. Ele nos mostra o tamanho do nosso problema, o pecado, a grandeza da solução de Deus, a graça em Cristo, o poder que a gente tem para viver uma nova vida, o Espírito Santo, e o manual prático de como caminhar nessa jornada. Agora, quero ouvir o seu papo reto. Qual foi a parte de Romanos que mais explodiu a sua mente? A justificação pela fé, a liberdade do pecado ou a segurança do amor de Deus no capítulo 8? Solta o verbo nos comentários. E se esse aulão de teologia te deu uma base mais firme para sua fé, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto nessa caminhada, paz!